Aqui, como é que a gente vai trabalhar a questão do fundo? Toda vez que a gente falar de ímpares, escrevam aí, façam um círculo no ímpar. Tudo que é ímpar, nós vamos colocar cor pura. Então, azul é a cor mais saturada. Depois do azul, quem vem? Cor pura, sozinha, sem mistura. Não, sem mistura que eu quero dizer é sem duas cores. Vermelho. Na hora. Antes do vermelho. Antes do Violeta. Né? Violeta. É uma mistura. Não, mistura que eu digo é quando não tem dois nomes compostos aqui. Ah, Tá bom? ok. Então, aí, qual é? Depois do violeta, quem vem? Na escala, ok. Vermelho. E depois? Laranja. E depois? Ok. 7, 8, 9. Então, para fazer bem fácil o fundo de clareamento, a gente vai usar sempre os ímpares para colocar a cor sozinha. Tá bom? Sempre os ímpares. Então, azul, violeta, vermelho, laranja e amarelo. Eu ignoro os pares. Vou ignorar os pares. E agora, como é que eu sei quem são os pares? O que significa isso? Para cada cor que eu desejo usar, existe um fundo ideal. Então, se eu quero uma cor que comece com o número 6, tem o fundo certo, 4, um fundo certo, 8, um fundo certo, 7, 5, todas elas têm um fundo para eu receber a cor. O que eu quero dizer? Eu vou escolher a 8.1, 8.2, 8.6, 8.7, 8, 11. Não importa qual é o reflexo, qual é a nuance. Para eu fazer o 8, eu vou precisar da junção, que é isso daqui, olha. O que é o 2? Azul, violeta. É um pouco do de cima com um pouco do de baixo. Então aqui a gente chama de azul, violeta. Então quando esquecerem fundo de clareamento e escurecimento, comece pelos ímpares. 1, 3, 5, 7, 9. Colocando a cor pura. Azul, pura que eu quero dizer sozinha. 100% azul, 100% violeta, 100% vermelho, 100% laranja, 100% amarelo. Fundo de clareamento. Vou escrever aqui fundo de clareamento para clarear ou escurecer. Então, fundo de clareamento ou escurecimento. Por que as tabelas, a grande parte das marcas não falam até o 4? Porque é tudo muito escuro. Às vezes não fala até o 3. Algumas marcas falam 4, 5, 6, 7, 8, 9. Outras já começam a partir do 5. Porque se a pessoa quer o 4, qualquer coisa que você coloque aqui, dá certo. O que eu quero dizer no sentido de escurecer. Para clarear, é muito difícil alguém querer pegar um cabelo, clarear num vermelho escuro para poder aplicar uma cor 4. Então, a cor 4 ela se encaixa com muita facilidade. Aonde a gente começa a ter problema para clarear e escurecer? Do 5 em diante. Então, se você vir atrás de uma cartela de cores, você vai ver uma tabelinha pequenininha, que geralmente começa entre 4 ou 5. Então, o que seria o 4? Então, os pares, mistura dos dois. Então, o 4, ele chama violeta, vermelho ou vermelho escuro. Vermelho escuro. Pode ser vermelho violeta? Pode. Por quê? Aqui, quando a gente fala os ímpares, eles são 100%. E os pares é sempre 70, 30. 70 do anterior, 30 do posterior. Eu preciso saber disso? Não. Eu preciso saber isso. Isso. Se é 100%, se é 70, 30, não. Só para lembrar que todos os ímpares são 100%. E depois os pares é a formação entre o anterior e o posterior. Eu falo que é o pai e a mãe. Então, como que é o 4? O 4 é formado pelo 3 e pelo 5. Como que é o 6? Qual é o nome? Vermelho, laranja. O pai e a mãe. O de cima e o de baixo. Então, esse chama vermelho, laranja. E como é o nome do 8? Laranja amarelado. Muito bem. Laranja amarelado, laranja amarelo. Ok. E o 10? Amarelo, não tem mais nada pra frente. Amarelo claro. Aqui é um amarelo claro. Isso daqui identifica os fundos certos para você conseguir cores perfeitas. Então, onde eu tenho cor perfeita em platinado? No amarelo é no amarelo claro. São as formas de a gente conseguir. E no laranja amarelo? Eu consigo fazer mel, bege, caramelo, cores também muito bonitas que estão super em alta. Morena iluminada. Algumas morenas iluminadas a gente vai na altura de um 7, porque ela pode estranhar se você for por um 8. Então eu recomendo sempre trabalhar, primeira vez, mesmo que você abra mais, dá uma maquiada com 7, pouco a pouco vai saindo, daqui a pouco ela vai ficar feliz, vai querer mais. Então isso tem que saber, fundo de clareamento e escurecimento. Isso aqui a gente já dá aula de colorimetria, não entra tão profundamente nessa aula, porque a gente foca mais nisso daqui, entre o 9 e 10, mas eu penso que é importante já ter esse conhecimento, porque se eu quero escurecer, eu tenho que entender, se eu quero clarear também. Meu cabelo, 4, e aqui eu tenho 10, 4 e 10. E eu quero ir para o 8.
Então, qual é a cor que eu escolhi? Não importa, não precisa ser 81, 87, 82, 85, 83, não importa. Começa com o número 8. Então, qual é o fundo que eu tenho que deixar? Tanto embaixo quanto em cima. Então, o que eu faço na parte de baixo? Limpo. E a parte de cima? Pigmento. Exatamente. Então, essa tabela serve para os dois. Quando eu deixar o fundo laranja, todinho amarelo, eu posso aplicar a cor que eu quero. Eu vou ter mais chance de perfeição. Nesse caso é muito difícil, porque fundos diferentes, resultados vão ser sempre diferentes. Ainda que eu tente limpar, eu nunca chego nessa perfeição. Mas só uma dica, quando elas estão muito patinadas e querem fazer inversas. A melhor forma para você fazer inversa numa platinada, para não chumbar, tem duas opções. Se você for trabalhar com touca, é você fazer a pré-pigmentação, por exemplo, com 7.3 e 8.3 ou 8.3.3 ou o mix amarelo, para poder depois devolver o fundo. Ah, não quero nada disso. Eu tenho um caminho mais fácil, que é usando chocolate. Porque o chocolate ele não deixa de jeito nenhum o cabelo chumbar azulado. Então eu posso usar um 6.7 que não vai ter problema. Porém, primeiro tem que testar a marca que vocês usam. Grande parte dos chocolates, eles são quentes. Mas tem marcas que o chocolate é frio. E se o chocolate for quente, você pode fazer mecha invertida com 5.7, que na minha opinião é um resultado muito bom. Só que tem que ter certeza daquilo que ela quer. Por quê? Chocolate, quando desbota, vem o vermelho. Então, tem casos que eu uso um 571, porque é um chocolate mais frio, para evitar que esse vermelho seja predominante. E o lado bom, que esse 71, ou até mesmo o próprio 17, ele não esverdeia, porque ele tem o 7 ali na composição. Só que eu não vou falar de número, porque número confunde a cabeça. Vamos falar assim, chocolate quente, chocolate frio, chocolate que tem cinza, chocolate que tem azul, né? Ou chocolate puro, se que é mais quisesse um cobre, eu podia aplicar o 7.4? Ah, tranquilo. O cobre está dentro da família dos quentes. Mas aplicaria o 7.7.4 ou só o 7.4? Olha, nesse caso seria interessante você trabalhar com mais intensidade no cobre, porque se você passar só o cobre, ele vai ficar desbotado. Ela vai ficar então é interessante você colocar mix cobre junto com esse 744 ou 7744, um mix para poder intensificar. Então muito cuidado, porque quando a gente fala em processo de escurecimento, a gente tem que entender um pouco o cliente, porque mesmo a mecha invertida a gente pode ter problema, né? Daqui a 3 semanas a pessoa se arrepende e tenta tirar o chocolate, aí esse cabelo não vai dar um resultado meio avermelhado. Então, se eu uso um chocolate mais frio, já, como eu falei, a gente já elimina essa etapa. Tem outras formas? A gente falou de devolução de fundo. Tem outra forma? Tem. A gente também pode estar trabalhando com uma base com um pouco de mix vermelho, que também já ajuda, mas é realmente 1 grama de mix vermelho. 7 com mix vermelho. Dá um efeito? Muito bom, dá um efeito muito bom. Posso fazer uma pré, mas pré, gente, mecha de papel não rola. Né? Então, a gente tem que ir direto com a mistura. Como você faz a pré-pigmentação? Pré-pigmentação, sempre a massa por 2, com o X de 5 volumes, 10 volumes, entre 5 e 10 volumes. 1 por 2. Você lava, seca. 20 minutos, lava, seca. Aí você entra no processo normal depois. Exato. Não, é muito difícil aplicar coloração permanente em cima do cabelo molhado. A não ser que seja um caso de devolução de fundo ou apagar a raiz, da cor. A gente evita e a água também visualmente a gente não consegue enxergar muito bem o resultado. Então é sempre 1 por 2 e o X de 10 para baixo. De 5, isso, 10 para baixo. Ou de 3 volumes até 10. Quanto faz?